Boa noite, turma, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para conversar um pouquinho com você sobre o texto que nós estamos estudando, as crianças de 6 anos e as áreas do conhecimento. Inicialmente, eu acho importante falar o porquê que a gente escolheu esse texto. Esse texto, da Patrícia Corsino, ela traz elementos que nos ajudam a pensar um pouquinho sobre essa transição da criança, da educação infantil para o ensino fundamental. E entre esses elementos, é importante salientar a questão de nós estarmos focados no protagonismo infantil, ou seja, nós termos como foco a criança no processo da aprendizagem e não um adulto. Mas no decorrer do texto, nós vamos conversando um pouquinho mais sobre isso. Então, inicialmente, a autora ela traz um trecho numa citação do Walter Benjamin. E aí ela sinaliza que o autor ele compara a apropriação do conhecimento como um tapete que artesanalmente, ou seja, manualmente, carrega nos desvios e imperfeições do tecido a autenticidade que o distingue de qualquer outro. Ou seja, nós podemos associar isso com as nossas turmas, que manualmente nós moldamos, nós construímos o nosso fazer pedagógico com elas. Isso quer dizer que nenhuma turma vai ser igual à outra. Por quê? Porque além de ter o elemento manual, o elemento humano nosso, porque todos nós somos diferentes e muitas vezes pensamos diferentes, nessa diferença é que vai constituir a autenticidade do nosso tapete. Então, a autenticidade da nossa turma, do nosso processo de aprendizagem, que a gente está imprimindo com os nossos alunos. Aí ela fala que é na singularidade e não na padronização de comportamentos e ações que cada sujeito, nas suas interações com o mundo sociocultural e natural, vai tecendo os seus conhecimentos. Então, é na singularidade, então é na diferença e não na padronização. Por mais que nós tenhamos algumas metas, objetivos de aprendizagem a serem desenvolvidos em cada ano, nós não podemos padronizar o processo de aprendizagem. O que isso quer dizer? Que a gente não pode pensar que todas as crianças vão agir da mesma forma ou vão receber da mesma forma aquela aula que nós estamos dando. E para isso nós temos que estar atentos às respostas que as crianças nos dão. E se elas não estão conseguindo acompanhar aquilo que nós estamos desenvolvendo, ou estão agindo de uma forma diferente, estão inquietas, estão desatentas, não estão focadas no processo, alguma coisa está de errado. Então é muito importante, pessoal, que nós, enquanto professores, estejamos sempre atentos, sempre nos avaliando. Se a nossa aula foi legal, se correu tudo bem, o que precisa reorganizar para uma próxima aula, ou ano que vem, se eu tiver um terceiro ano e for usar essa folha, eu não vou usar desse jeito, entendeu? Isso que é o bacana. Esse processo reflexivo, porque nós, enquanto professores, nós não estamos prontos. Nós estamos num processo constante de vir a ser. Nós estamos sempre nos construindo. Então, daí se dá a relevância desse processo reflexivo para a nossa constituição enquanto professores. Bom, aí a autora ela traz a importância de nós termos um olhar sensível para as produções infantis, que isso vai permitir nós conhecermos os interesses das crianças, os conhecimentos que estão sendo apropriados por elas, assim como os elementos culturais do grupo social que elas estão inseridas.
Lembra que nós conversamos no outro texto que cada criança está inserida num contexto social e que esse contexto imprime nela determinados valores, concepções de mundo e que nós, enquanto professores, temos que lidar com toda essa diversidade de valores, de crenças, de opiniões, porque cada um vem de um grupo social que está inserido em um determinado lugar. Aí, ali no meio da segunda página, ela faz uma pergunta que é assim, ó: como pensar num trabalho focado na criança sem perder o compromisso com a sua inserção sociocultural? Por que a autora fez essa pergunta? Porque ela desenvolve que nesse processo pedagógico, muitas vezes nós nos deparamos com uma dicotomia, com dois lados. Numa posição, há aqueles que defendem que o foco é na criança, que o foco na criança é compreendido como subordinação do trabalho pedagógico às vontades da criança, ou restrição das experiências educacionais ao seu universo sociocultural, como se fosse possível tecer o tapete sem ter os fios e sem aprender os pontos. Então, nessa primeira posição, cabe à criança se adaptar ou se encaixar a que o adulto propõe, porque é ele quem sabe e determina o que é bom para ela. Na segunda, ocorre o inverso. Torna-se secundárias a atuação do adulto e o compromisso da escola com a proteção dos conhecimentos e com a aprendizagem da criança. Então, como superar essa dicotomia? Como colocar a criança como foco do processo de aprendizagem? Aí ela traz como possibilidade, como ponto de partida, a primeira coisa é nós conhecermos a nossa turma. Então, seja na educação infantil ou seja nos anos iniciais, as nossas primeiras semanas de aula, que a gente denomina como período de adaptação, ela serve para isso, para nós conhecermos quais são os interesses, quais são os valores, quem são essas crianças, do que elas gostam, o que elas precisam. Então, é de muito importante, é de grande relevância, pessoal, nós estarmos atentos a isso. E quando vocês, no próximo ano, ingressarem na escola para fazer o que nós chamamos de período de observação, que é o período que antecede a realização do estágio, vocês vão estar fazendo isso. Vocês vão lá, vão ficar inseridos na escola 5 dias e vão observar uma turma, que vai ser a turma de estágio de vocês. E nessa observação vocês têm que estar atentos às atitudes das crianças, ao que eles gostam, aos interesses e a tudo mais, porque é a partir desses elementos que vocês vão construir o plano de estágio, o projeto de estágio de vocês. Então, por isso que vocês vão nos ver questionando, indagando, querendo compreender que turma é essa que vocês estão observando para poder ajudar vocês na construção desse plano de estágio. Bom, aí o que mais que a autora nos fala? Conhecer, por sua vez, implica sensibilidade, conhecimentos e disponibilidade para observar, indagar, devolver respostas para articular o que as crianças sabem com os objetivos das diferentes áreas do conhecimento. Gente, atenção! Isso é muito importante. Devolver respostas para articular o que as crianças sabem, ou seja, suas hipóteses. Nós não podemos tratar os nossos alunos como tábulas rasas. Hoje, ainda mais hoje, com acesso à internet, às novas tecnologias, à televisão, os nossos alunos chegam com uma bagagem enorme de conhecimento de mundo. E nós, enquanto professores, temos que aprender a trabalhar com esses conhecimentos de mundo, com essas hipóteses que eles têm sobre determinados assuntos e, a partir desses, organizar as nossas atividades para desenvolver as áreas do conhecimento. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque a autora, ela sinaliza que
uma possibilidade de fazer isso são os projetos pedagógicos. Então, quando a gente elabora um projeto para a nossa turma, nós podemos partir de duas premissas. Ou da demanda da turma. O que é demanda, professor? É aquilo que a minha turma precisa. A minha turma ela é muito agressiva, a minha turma ela tem dificuldade de relacionamento, a minha turma tem dificuldade de jogar, enfim, é uma demanda, é uma necessidade. Ou nós podemos partir os projetos a partir dos interesses, que são os assuntos recorrentes que as crianças trazem. Nas conversas, nas brincadeiras, nas interações na hora do recreio. A partir disso, você elenca um assunto. A partir desse assunto, você vê com as crianças as hipóteses, o que eles sabem sobre esse assunto. E a partir dessas hipóteses é que você vai começar a pensar como articular cada área do conhecimento, como desenvolver, como criar estratégias, atividades para construir com as crianças o raciocínio de que aquela hipótese está certa ou está errada. Então, é uma tarefa desafiadora pelas escolhas que precisamos continuamente fazer em relação à eleição de conteúdos e temas e as propostas metodológicas para nos aproximarmos das crianças. Então, ela fala na terceira página que entendemos que o conhecimento é uma construção coletiva. Então, isso que nós estamos conversando. Conhecimento é uma construção coletiva, é uma troca de sentidos construídos no diálogo e na valorização das diferentes vozes que circulam nos espaços de interação que a aprendizagem vai dando. Então, sendo assim, o objetivo do texto é discutir algumas questões apresentadas, trazer suas tensões e favorecer possíveis respostas para pensarmos juntos as diferentes áreas do currículo e a inclusão das crianças de 6 anos de idade no ensino fundamental de 9 anos. Bom, a partir dessa parte do texto, a autora ela vai nos apresentar um pouquinho de cada área do conhecimento. As ciências sociais, as ciências naturais, as noções lógico-matemática e as linguagens. O que cada uma pode estar desenvolvendo? Aí ela chama a atenção que, é importante organizar os tempos e os espaços da escola para favorecer o contato das crianças com a natureza e com as tecnologias. Então, esse eu acredito que seja um outro desafio para nós enquanto professores. Nos desafiarmos a sairmos de dentro da sala de aula. De fato, às vezes não é muito fácil, porque às vezes também a escola não dispõe de espaços que te ajudem a organizar aquela atividade pedagógica diferenciada. Mas, gente, às vezes a resposta é na simplicidade. Tu organizar uma hora do conto dentro da sala de aula e organizar uma hora do conto embaixo de uma árvore lá no pátio, embaixo de uma sombra, sentado na grama, dá de 1000 a 0. Faz toda a diferença. Por quê? Porque saiu da rotina, do habitual, você trouxe um elemento novo e isso provoca um encantamento na criança. Então, isso nós temos que nos desafiarmos. Bom, ali nas ciências naturais, ela nos fala assim, ajudar a criança a pensar e a desenvolver atitudes de observação, de estudo e de comparação das paisagens, do lugar onde habita, das relações entre o homem, o espaço e a natureza. Eu acho que as ciências naturais, ela é um dos caminhos mais fantásticos que a gente tem. Por quê? Porque como nós estamos inseridos na natureza, desde cedo as crianças já acompanham algumas coisas. Dos animais, do tempo, do ambiente, do espaço, dos filmes que ela olha, dos desenhos. Então isso ela já vai construindo alguns conhecimentos. E a partir deles a gente consegue trabalhar muita coisa. Agora mesmo, por exemplo, com a minha turma de educação infantil, uma turma de 4 anos,
nós tínhamos a Páscoa agora, né, gente? E a Páscoa tem toda aquela questão simbólica do coelho, do ovo e tudo mais. E isso estava muito recorrente no discurso das minhas crianças. O que eu fiz? Eu elaborei um projeto que trabalha a questão dos animais ovíparos. E aí o grande questionamento é: coelho bota ovo? E aí nós estamos descobrindo que não, que o coelho ele pertence a um outro grupo de animal, que não são os ovíparos. Então, para isso, inicialmente, eu mandei para casa uma pesquisa para os pais, junto com as crianças, recortarem imagens ou desenharem os animais ovíparos. Então, nós fizemos um painel, discutimos, fizemos um texto coletivo com as conclusões que nós chegamos sobre aquelas imagens que as crianças trouxeram. Uma colega levou uma galinha para a sala de aula, isso foi fantástico, que muitos não conheciam galinha. Então tiveram acesso, beijar a galinha, acariciar, botar o nome, inventamos história. E a partir disso, nós começamos agora a estudar como que a galinha bota o ovo, como que o pintinho bota ovo. Mas, professor, como é que o senhor vai desenvolver isso com crianças de 4 anos de idade? Gente, através de imagens, de histórias, de vídeos. O YouTube hoje é uma ferramenta sensacional para a gente estar enriquecendo nossas aulas. Tem a questão da Kika. Coloquem lá no YouTube, Kika. Então, Kika é um desenho já antigo, mas de uma menininha que tem vários questionamentos e dúvidas, inquietações, parecido com a Luna que nós temos hoje, o show da Luna. Então, a aluna está sempre também querendo saber. E nessas curiosidades, a gente leva lá o episódio, consegue discutir e construir conhecimento com as crianças sobre o assunto que a gente está desenvolvendo. Então, é bem legal. Eu chamo a atenção também para a questão da linguagem. Muitas vezes, na área do conhecimento da linguagem, a gente reduz a leitura e a escrita a esse processo frio, mecanizado da alfabetização. E não, gente. A linguagem nós temos que entender também como as artes e com todas as possibilidades portadores de texto existentes. Então, a charge, o poema, o conto, o texto literário, a propaganda, o bilhete, o aviso. Como nós estamos inseridos numa cultura letrada, há muitas possibilidades para a gente estar trabalhando com os nossos alunos. Só que a gente tem que estar atento a essas possibilidades, porque aí nós vamos encontrar formas de enriquecer o nosso fazer pedagógico. Lá na 5ª página, as crianças devem ser encorajadas a pensar, discutir e conversar, e especialmente a raciocinar sobre a escrita alfabética. Muitos se perguntam, né, mas numa turma de 1º ano, como que eu vou inserir esse processo de alfabetização? E aí o que acontece, gente? Como muitas vezes na faculdade, nós, e aí eu me ponho na minha figura de professor, e também de aluno que já fui da graduação, que a gente não consegue construir esses conhecimentos na graduação. De entender de que formas diferenciadas a gente se dá e consegue fazer o processo de alfabetização na sala de aula. E aí o que acontece? A gente retoma as nossas memórias afetivas de quando nós éramos alunos. Por isso, gente, que é mais forte que nós aquela atividade de pontilhado, aquela atividade mecânica de copiar o que está sendo proposto, porque isso foi o que nós vivenciamos enquanto alunos. E ficou impresso em nós isso. E a graduação não deu conta, muitas vezes não dá conta, de imprimir em nós novas experiências e que nos ajudem a
agir de forma diferente quando estivermos lá na sala de aula. Então, na medida do possível, eu vou tentar, pessoal, ajudar vocês a pensar algumas alternativas, alguns caminhos diferentes. Mas muito também está em vocês se desafiarem e a quererem fazer um processo pedagógico diferente. Voltando à pergunta, qual o meu ponto de partida num primeiro ano para um processo de alfabetização? Gente, o ponto de partida, primeira coisa, em meio àquela semana de adaptação, é fazer uma testagem com os alunos, é ver o que eles sabem. Bom, pessoal, vamos fazer uma brincadeira agora. Não fiquem inseguros, nós estamos aqui para aprender. Vamos tentar escrever. Escrevam a palavrinha boi, vaca, cavalo e fazendeiro. Ó, são 4 palavras, gente, de diferentes tamanhos. Boi, 1 sílaba, vaca, 2 sílabas, cavalo, 3 sílabas, fazendeiro, 4 sílabas. A partir dessa testagem, vocês já vão ver o que as crianças estão sabendo. Aí já podem fazer uma classificação. Ah, ela está pré-silábica, está silábica alfabética, está alfabética, enfim. A partir disso, tu vai começar a pensar que estratégias tu vai desenvolver com as suas crianças. E tu pode ter como ponto de partida a escrita do nome, gente. A identidade da criança. Saber o seu nome, Fernando, começa com a letra F. Que outros colegas têm a letra F? Que coisas nós temos no nosso contexto que começam com a letra F? Um projeto que vocês podem desenvolver é a questão da história da escolha do nome. Imagina ter a possibilidade de tu saber e de tu contar para os teus colegas, socializar. Por que tu se chama Fernando? Por que tu se chama Maria? E a partir disso tu pode trazer outros elementos. Por exemplo, teve uma vez que eu fiz esse projeto, aí tinha a criança Arthur. E a mãe era fascinada pelo rei Arthur, por aquela história. Aí eu fui pesquisar. Da onde veio o rei Arthur, a questão da Idade Média. Eu trouxe toda uma bagagem, um conhecimento de mundo para minhas crianças. Com certeza eles teriam um maior acesso, acho que, sei lá no 7º ano, quando a gente estuda a questão da Idade Média. Então, as relações que a gente pode estar estabelecendo, pessoal, a partir dessa atividade da história do nome, são infinitas. E nisso tu insere a questão do registro de alguma palavrinha, da identificação de alguma letra. E a partir disso, tu vai aumentando a dificuldade, vai ampliando o mundo deles. E quando você se der por conta, vão estar inseridos no processo de alfabetização, vão estar começando a levantar mais hipóteses sobre a escrita das palavras e tudo mais. Bom, aí a autora traz o subtítulo Infância, Linguagem, Conhecimento e Aprendizagem. Aí ela fala que é importante que o professor pense nas crianças como sujeitos ativos, que participam e intervêm no que acontece ao redor, porque suas ações são também forma de reelaboração e de recriação do mundo, que é o que nós vínhamos conversando até o momento. Então, nessa perspectiva, conhecer a criança implica observar suas simbolizações, o que abre espaço para a valorização das falas, produções, conquistas, interesses infantis, e faz da sala de aula um espaço de socialização de saberes e confronto de diferentes pontos de vista das crianças, do professor, dos livros e de outras fontes de informação. Então, tudo isso é o que nós conversamos até agora. Aí ela traz que Vygotsky nos fala que o elo central de um processo de aprendizagem é a formação de conceitos. Então, é você, a partir de uma experiência, daquilo que você vive, formar um conceito, uma compreensão sobre algo. E aí o autor compara a
e interrelaciona duas categorias de conceitos: os conceitos espontâneos e os conceitos científicos. Vygotsky nos fala que os conceitos espontâneos são construídos cotidianamente pela ação direta das crianças sobre a realidade experienciada e observada por elas. Então, digamos, são aquelas hipóteses que eles construíram a partir daquilo que eles vivenciam, daquilo que eles viram num filme, na televisão, no pátio da escola, enfim. E os conceitos científicos são construídos em situações formais de ensino e aprendizagem. Então, os conceitos científicos são aqueles conceitos que nós, professores, construiremos com os nossos alunos, a partir das atividades que nós vamos elaborar para eles, para confrontar esses conhecimentos espontâneos que eles já possuem sobre o assunto. Então, as apropriações dos conceitos espontâneos e dos conceitos científicos seguem, assim, direções diferentes, mas são processos intimamente interligados, que exercem influência mútua. Será que, ao planejarmos atividades pedagógicas para as diferentes áreas do conhecimento, estamos atentos às inter-relações entre as duas categorias de conceitos? É uma boa pergunta, né, pessoal? Que retoma tudo que nós estamos conversando hoje. Aquilo que eu estou propondo está dando conta de levar em consideração os conhecimentos prévios, os conhecimentos espontâneos das crianças? E vai dar conta de eu construir conhecimento científico com as crianças? Ou seja, uma nova aprendizagem, um novo conceito, um novo conhecimento? E como vocês devem saber, digamos aqui, essa minha mão é o conhecimento espontâneo, tá? Essa outra mão é o conhecimento científico, certo? E aqui no meio, nós temos o que Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. É nessa zona que nós atuamos e que nós ajudamos as crianças a transformar aquele conhecimento espontâneo em conhecimento científico. Bom, aí a autora nos fala que uma das possibilidades da gente construir esses conhecimentos científicos é através do plano de ação, ou seja, propor atividades que favoreçam as ações da criança sobre o mundo natural e cultural e social. Aí, dentro desse plano de ação, nós temos os planos de representação, que é tu elencar essas áreas, a expressão corporal, a expressão gráfica e plástica, a expressão oral, a expressão dos registros escritos, ou seja, as formas que as crianças vão estar representando aquele conhecimento científico que elas construíram com a ajuda do professor. Então, Vygotsky considera que a tomada de consciência eleva o pensamento a um nível mais abstrato e generalizado. Sendo assim, planejar o trabalho pedagógico tendo em vista o fluxo que vai da ação à representação e dessa última tomada da consciência, com a explicação verbal do que foi feito, pode ser um caminho para favorecer a apropriação gradativa de conhecimentos científicos, além de tornar o trabalho mais dinâmico. Para o autor, o desenvolvimento do indivíduo está diretamente ligado à sua relação com o ambiente sociocultural e o papel social do outro é de fundamental importância, uma vez que o indivíduo aprende e se desenvolve a partir do convívio com os outros. Vygotsky vê o desenvolvimento retrospectivamente no nível de desenvolvimento real, que se acostuma determinar pela solução independente de problemas e prospectivamente no nível de desenvolvimento potencial, determinado pela solução de problemas sobre a orientação de um adulto ou em colaboração dos companheiros mais experientes.
Bom, aí a autora nos traz a questão dos projetos pedagógicos como possibilidades de diálogo entre as áreas do conhecimento. Então, aquilo que nós conversamos, elaborar os projetos e favorecer e conhecer as crianças, desafiá-las e instigá-las a ir além do que já construíram. Então, os projetos exigem cooperação, interesse, curiosidade, pesquisa coletiva em diferentes fontes. Então, cabe à educação das séries anos iniciais valorizar as diferentes manifestações culturais a partir dos interesses e conhecimento das crianças, ampliá-los e expandi-los em projetos de trabalhos interdisciplinares. E por que a gente está conversando sobre isso, gente? Porque como a criança sai da educação infantil, de um contexto educativo que é muito mais lúdico e interativo, é de grande relevância nós inserirmos ela no ensino fundamental através de um ambiente que propicia a ela esse processo interativo, essa ludicidade, esse foco, esse protagonismo dela no processo de aprendizagem, para que ela se sinta inserida e para que não fique mecanizado a construção daqueles conhecimentos que são previstos no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e assim sucessivamente. Bom, espero ter contribuído um pouquinho com vocês, com esse estudo do texto. Quero pedir assim novamente, não deixem para a última hora para participar do questionário, para participar do nosso fórum de documentação pedagógica. Professor, para que essa documentação pedagógica? Gente, para nos desafiarmos. A documentação pedagógica me permite, para além da prova, para além de um questionário, de uma resenha, ver o que vocês estão compreendendo sobre o assunto. E o desafio dessa documentação pedagógica é eu entender e vocês representarem o que vocês compreenderam de cada área do conhecimento. De que forma? Escolhendo uma pintura de um pintor famoso que expresse aquela área do conhecimento conforme a Base Nacional Comum Curricular, que é o nosso documento norteador que está norteando a organização dos currículos das escolas de todo o Brasil. Então, um abraço apertado para vocês. Quero dizer que eu, a tutora Márcia e a tutora Elis estamos à disposição de vocês. Qualquer dúvida, qualquer anseio, enviem uma mensagem. Nós vamos fazer o possível para auxiliá-los e para ajudar nesse processo de construção de conhecimento. E peço, por favor, tempo e organização é uma coisa que vocês têm que ter. O tempo é vocês que fazem. Eu sei que todos nós trabalhamos, temos as nossas responsabilidades em casa, temos uma vida, mas diante de todo esse contexto, temos que organizar um tempinho para sentar, para parar, para ler o texto, para fazer a atividade proposta, tá bom? Isso faz da gente o bom estudante e o ótimo professor, que com certeza vai mudar esse Brasil, essa realidade que nós estamos vivenciando. Se vocês pararem para pensar, o futuro do Brasil, o futuro da nossa cidade, da nossa comunidade, ela passa nas nossas mãos. Porque em 30 anos de trabalho, quantos alunos passarão pela gente? E não é a matemática, não é o português, não é a história e a geografia que vai marcar eles. Mas sim as experiências significativas que nós vivenciarmos com eles. O encantamento que nós conseguirmos passar para eles é o que vai marcar. E se nós formos professores diferentes, com certeza
amanhã, no futuro, esses novos acadêmicos que virão para o curso de pedagogia e que passaram por nós enquanto crianças, já vão pensar diferente o fazer pedagógico. E se a faculdade não deu conta de pensar um processo diferente com eles, vai estar neles as impressões que nós deixamos, as experiências que nós vivemos, as lembranças que nós construímos. Então, bom final de semana para vocês e qualquer coisa, estamos aqui. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.